Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, do Portal Baruch Comunicações, Facebook, YouTube. Hoje a gente está recebendo aqui a fisioterapeuta, a Pamela Oliveira. Ela vai falar de uma nova técnica que temos aí no mercado, né, que está surgindo, que é a microfisioterapia. Tá, Pamela, seja bem-vinda à Rádio Baruch FM, tudo bom? Tudo bem, muito obrigada. Um prazer estar aqui. E ainda mais para falar de um assunto que eu adoro. Maravilha. Pamela, vamos começar então. O nosso ouvinte, acho que ele já ficou curioso, né, em querer saber o que é a microfisioterapia. Então, a microfisioterapia é uma técnica da fisioterapia. Então, só pode ser feita por fisioterapeutas. E ela é uma técnica de terapia manual que faz uma avaliação, um mapeamento no corpo e encontra traumas e lesões antigas assim no corpo. Então ajuda muito para dores crônicas, todo o registro que a gente tem, tudo que acontece no nosso dia a dia acaba sendo registrado no nosso corpo, coisas boas ou ruins. E aquilo causa dor e muitas dores físicas, doenças autoimunes. Então, ela é uma técnica feita com terapia manual para encontrar essa lesão. Legal. E é uma técnica nova, né? Aqui no nosso país. Ela é da onde? Como é que surgiu? Quanto tempo tem essa técnica? É uma técnica francesa e foi feita e criada pelo Daniel Grosjean. E chegou também há pouco tempo no Brasil. Pouco tempo assim, né? Porque comparando com outras técnicas, RPG e tudo mais, é uma técnica que está em torno de 10, 15 anos aqui no Brasil. E tem poucos até fisioterapeutas especialistas atuando. Nessa área. Isso, em média 2.500, assim, eu fiquei... A última pesquisa foram 2.500 colegas de trabalho no Brasil inteiro. Legal. E assim, quais são as doenças, né, que a microfisioterapia pode ajudar, assim, os sintomas, né, que as pessoas têm? Então, a micro é assim, ela é diferente da fisioterapia tradicional. Então, não é um paciente que chega... a maioria dos pacientes chegam buscando uma melhora para dores crônicas e dores que estão ali se tornando cíclicas já. Mas ela não é um tratamento, por exemplo, uma reabilitação de joelho. Você não consegue tratar só o joelho. A pessoa é um tratamento como um todo, um tratamento global. Então, a paciente chega procurando e a gente faz uma anamnese, colhe alguns dados e queixa principal, só que a técnica é feita no corpo inteiro. E aí, então, a melhora abrange tudo, assim, melhora dor física, melhora metabolismo, alteração metabólica, hormonal, melhora sono, e outros casos emocionais também, de depressão, síndrome do pânico. Então, uma melhora global. Então, é uma técnica que ajuda a pessoa como um todo, né? Porque muitas coisas são psicossomáticas, digamos assim, né? Isso mesmo. Ela atua muito nas doenças psicossomáticas, porque a gente trata dessa maneira global e também ela busca traumas e lesões e memórias que ficam registradas no nosso corpo. E então essas lesões e essas memórias podem ser de causa física ou emocional. Vou dar um exemplo. A parte física é, por exemplo, um jogo de futebol que um rapaz não tem preparo físico e vai fazer aquele futebol de final de semana. E aí ele acaba se lesionando, machuca o joelho, tem uma contratura muscular, alguma dor, recupera aquilo e volta à sua atividade normal. Porém, aquela lesão ficou registrada e fica gravada no músculo. Então, sempre o paciente vira e mexe, assim, acontece de voltar aquela dor de novo, no mesmo ponto, ou porque jogou de novo, joguei novamente e doeu o mesmo lugar. Então, tem muitos relatos, assim, de dores recorrentes. Essa é o trauma físico, que fica na memória do músculo. Certo. E o emocional é decorrente a alguma situação emocional.
mesmo. Pode ser susto, pode ser um assalto, que a pessoa sentiu uma contratura muscular lombar durante um período de susto, assim, que ela passou. Ou então, uma notícia ruim, demissão, alguma coisa assim, que a pessoa se sente mal e aquilo vai para o corpo e também fica gravado. E uma das formas do corpo reagir é com a dor. É com a dor. É quando ele grita. Isso. Né? E então, essa técnica é muito para o bem-estar, assim. Não é somente para tratar a doença X ou a dor, a reabilitar um joelho, um ombro, um quadril. Ela é um tratamento global e ela tem uma melhora global, assim. Maravilha. E como é que é a consulta? Você tem uma clínica, né? Aqui em São Paulo. Já passa o serviço? Fica onde? Eu atendo em uma clínica e tem um consultório lá dentro. É na rua Jacurici, 47, no Itaim Bibi, São Paulo. Certo. E a clínica se chama Clínica Magalhães. É uma clínica especialista em coluna. Mas também nós temos fisioterapeutas prontos para atender todas as áreas. Então, tem especialidade em coluna, reabilitação, atendemos muito pilates clínico também e agora o tratamento da microfisioterapia. E a consulta em si, Pamela, como é que é? Quanto tempo leva? Faz algum tipo de exercício? Como é que é? Não, é uma consulta, geralmente é feita uma sessão por mês. Não é igual a fisioterapia de reabilitação, que você fica fazendo 10 sessões seguidas e toda semana. Então, é uma ao mês e uma consulta de 1 hora, em torno de 1h20, assim, mais ou menos. O paciente chega, passa todas as queixas principais para a gente colhe todos os dados, faz aquela anamnese, uma boa avaliação, que é o mais importante, e a gente faz essa busca trabalhando na queixa do paciente, mas também a gente faz o tratamento global, buscando outras lesões e lesão e traumas e registro no corpo inteiro. E aí é assim, o paciente deita na maca, não precisa, com roupa, a sessão é feita com roupa, a gente só pede para ficar com roupas leves e confortáveis. Deitou na maca, a gente faz um mapeamento corporal e tudo técnica de terapia manual, sem uso de agulha, sem aparelho, sem eletroterapia. Encontrando esses pontos de lesão e de traumas, a gente dá o estímulo no corpo. E aí tem que esperar esses 30 dias para o corpo responder o estímulo que foi feito. Legal. E quem que pode fazer essa técnica? Todas as pessoas? Tem uma idade mais voltado para quem? Pode todas as pessoas e todas as idades, porque como ela é uma reorganização celular e reorganiza o corpo como um todo, pode criança, gestante, idoso, todo mundo é porque todos nós estamos suscetíveis diariamente a traumas. Traumas que eu digo pode ser coisas boas e coisas ruins. Então, a gente todo dia está acontecendo várias coisas e essas coisas vão ficando registradas no nosso corpo. Então, a gente faz uma reorganização desses registros. Então, pode ser todas as pessoas e todas as idades. Legal. Bem, hoje aqui na Rádio Baruch FM estamos conversando com a Pamela Oliveira. Ela é fisioterapeuta e está falando sobre essa nova técnica, a microfisioterapia. Microfisioterapia. Pamela, agora eu queria saber um pouquinho de você, né? Da Pamela. Quando é que surge? Como é que foi essa tua paixão, esse teu envolvimento, né? Por esse ramo aí da fisioterapia? Como é que começou isso daí? Então, primeiro, a minha paixão pela fisioterapia, né? Eu quando fui prestar vestibular, foi uma coisa assim certa. Eu tinha certeza mesmo que eu queria. Eu sempre acompanhei uma prima que nasceu com paralisia cerebral. E eu lembro até hoje, assim, de criança acompanhando e eu corria, brincava, fazia tudo e ela não conseguia andar. E aí
não entendia. Cheguei uma época que eu comecei a questionar minha tia, perguntar por que eu fazia e ela não, se a gente tinha a mesma idade e tudo. E aí foi assim que minha tia começou a me explicar das alterações, da alteração neurológica. Comecei a acompanhá-la em tratamento nas clínicas. E aí eu vi que a fisioterapia iria fazer minha prima ia conseguir andar e brincar comigo. E aí eu comecei a ajudar, brincando, ajudava, as fisioterapeutas falavam, você ajuda a sua prima em casa, fazendo tal exercício, e aí eu comecei e vi que funcionava mesmo, que deu certo, e até hoje, minha prima tá super bem, e anda, e faz tudo, assim. E aí, com isso, surgiu a paixão pela físio. Comecei a estudar, me programar, me planejar, e quando cheguei na época de faculdade, eu tinha certeza que era a fisioterapia que eu queria. Aí, com a formação, eu adorei tudo, eu trabalhei em várias áreas da fisioterapia, só que sempre o paciente, mesmo com a reabilitação, mesmo com a liberação para voltar a todas as suas atividades, os pacientes voltavam e me ligavam ou me procuravam, voltava para a sessão e falava, eu ainda sinto um pouquinho, eu ainda sinto aquela dor. Quando eu vou jogar bola ou quando eu vou nadar, eu ainda sinto um pouquinho daquela dor. Aí eu ficava, mas que coisa, por que ainda sente? Eu fiz de tudo, usei todas as técnicas possíveis, tudo que eu sabia. Conversei com colegas de trabalho e aquilo ainda ficava. E aí eu descobri a microfisioterapia, que ela trabalha com isso, com aquela memória que fica registrada ali no corpo. Às vezes o paciente já melhorou, já reabilitou, tá ótimo, já pode voltar para suas atividades físicas, mas aquele registro de dor ainda tá lá. E ele sente a dor pelo registro e a memória que está marcada no corpo. E aí você começou essa técnica, né? Isso. Que na verdade ajuda as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, o que hoje a gente está buscando muito, né? E eu creio que também para as empresas é um ganho considerável em termos de produtividade, né? Sim, porque essa técnica, o objetivo, assim, o principal é a qualidade de vida, né? Antigamente a gente tinha aquela visão de que uma pessoa com bem-estar é uma pessoa que não tem doença. Mas eu vejo todos os dias, diariamente, as pessoas não têm doença. Você olha, os exames estão ótimos, não tem doença nenhuma, mas elas não estão vivendo bem. Tem ansiedade, tem depressão, tem distúrbio de sono, tem dor pelo corpo todo, dores nas articulações, fibromialgia, as doenças autoimunes, e nos resultados de exame está tudo ok. Então, o bem-estar não é ausência de doença. Eu acho que a gente já está em 2020, a gente já tem que pensar na qualidade de vida e viver bem, não só viver sem a doença. Então, a gente tem que trabalhar e ir atrás de um tratamento para te deixar bem todos os dias, para você trabalhar e desenvolver a sua melhor versão, a sua melhor performance no trabalho, em tudo. Ah, legal, Pamela. E como é que está, assim, digamos assim, a medicina tradicional, né, os médicos, quando as pessoas vão, como eles estão vendo essa nova técnica? Eles encaminham para vocês, já tem essa comunicação, digamos, dos profissionais da área da saúde, ou é ainda uma coisa que, às vezes a gente sabe que tem algumas técnicas, né, alguns procedimentos que a medicina tradicional, ela não, assim, não acompanha, né, o desenvolvimento e às vezes acha que não é não tem um bom resultado, né, às vezes. É. É um pouco complicado, porque a medicina tá realmente com essa visão de eliminar doenças nas pessoas. Certo. E as doenças modernas não são as doenças que saem em exames laboratoriais. É a doença que você tem que sentar com o paciente e perceber como ele está. Os pacientes chegam até mim no consultório e eu converso com eles e eles vêm cheio de laudo e de papelada e de nomes lá de patologia. E eu falo, olha, eu vou ler tudo, eu vou avaliar tudo, vou marcar e registrar tudo,
Mas eu não me interessa descobrir a doença que você tem. Qual o nome da doença que você tem. Eu quero saber quem é que tem essa doença. Eu quero saber da sua vida, como você tá e por que desenvolveu essa doença. Então, infelizmente, assim, são poucas pessoas que procuram. Muitas também por falta de informação e ficam deixando que diagnóstico médico fique escolhendo o que elas vão fazer ou deixar de fazer. Vão seguindo essa medicina que, infelizmente, está um pouco atrasada. E as mais modernas não têm o acesso para todo mundo. Tá um pouquinho complicado. Eu fiquei sabendo há pouco tempo que a acupuntura entrou no SUS há pouco tempo. Sim. E quantos anos a gente já tem bons resultados com a acupuntura e para começar agora. Então é um pouco difícil, assim. E isso que você falou, né, Pamela, remete também a essa questão, por exemplo, da medicalização, né? Tanto por parte da medicina tradicional, como dos pacientes. Às vezes você tem uma dor de cabeça, e aquela dor de cabeça incomoda, porque toda dor incomoda, né? E a pessoa vai lá, fica tomando aquele analgésico, aquele remédio o tempo todo e não busca a causa, não busca o que está provocando aquela dor, né? Eu sinto dificuldade para as pessoas entenderem a microfisioterapia por causa disso. Porque sempre tem um remedinho para tudo. Então, tem um remedinho para aliviar a sua dor no estômago, tem um remédio para dor de cabeça. E eu conheço pessoas que tomam 3, 4 remédios para dor de cabeça por dia. Dor de estômago também. É só acordar e tomar um remédio para forrar o estômago. E continuar comendo mal e comendo errado. Ou então você tem alergia alimentar, é só tomar o remédio para intolerância, para o tipo de alergia. Mas a pessoa continua consumindo aquele produto, aquele alimento que causa alergia. Então, é remediar mesmo a situação. Eu acho que é bem o nome. E a microfisioterapia não, ela vai direto na causa e ela alivia muito, assim, e cura mesmo. E eu acho também que é uma questão hoje em dia que a gente busca, e eu acho que é uma necessidade do ser humano, Pamela, o autoconhecimento. Você se conhecer, você conhecer o teu corpo, você conhecer os teus limites, né? Isso. E eu acho que a microfisioterapia ajuda nisso também, né? Ajuda muito. Aliás, a fisioterapia tradicional mesmo, eu acredito que deveria ser ensinada na escola, sabe? Porque, por exemplo, hoje em dia os adolescentes não sabem sentar, como vão comer, a postura que a gente fica no carro, dirigindo, no trânsito, a postura... Então, isso é consciência corporal que infelizmente, a maioria não tem. E a consciência de saber, você tem lordose, hiperlordose, sua escoliose, para que lado é. Então, da mesma forma que a gente precisa desse ensinamento e dessa consciência corporal, a gente precisa do autoconhecimento para tudo. Para saber, as pessoas não sabem como é estar bem. Então, elas acham que todo mundo... muitas, assim, eu vejo que... eu tenho uma dor aqui, mas essa dor vai ficar comigo. Eles brincam, vai morrer comigo. Porque eu tenho essa dor e eu tenho que ficar convivente, saber conviver com ela. Ao invés de entender por que aquela dor, parar de tomar o remédio e tratar a causa e eliminar aquela dor. Pamela, e a gente percebe, né, que no mundo de hoje, nas redes sociais, as pessoas estão todas aí conectadas, mas ao mesmo tempo solitárias, né, vazias. E isso traz uma angústia, um sofrimento que acaba somatizando em doenças para o próprio organismo, né? E eu acho que, como você bem falou, a microfisioterapia ajuda bastante nisso, né? E outra questão, como é que você descobriu essa técnica? Foi só estudando ou não? Bom, vamos lá. A primeira, essa parte de vazio e de rede social e tudo mais... Isso tem muito a ver com doenças psicossomáticas. Não só a rede social, mas a maneira que a gente lida com tudo isso. Então, a maneira que você lida com a vida,
se você está com angústia, está se sentindo solitário, tudo isso vai para o corpo. E aí, sim, por isso as doenças psicossomáticas começam a ser desenvolvidas. E aí, causando ansiedade, que é a doença do século, né? Depressão, síndrome do pânico. Então, tudo isso começa na nossa cabeça. A gente tem maneiras diferentes de ver e de seguir a vida e de lidar com cada problema. E pessoas lidam de formas, às vezes, muito erradas e causando o seu próprio mal. E aí, por isso, as doenças psicossomáticas, por isso a ansiedade e tantas alterações assim, que são as doenças que não aparecem em exames algum. É muito difícil, assim. Tem que ir atrás de neurologista, tem que procurar psiquiatras, e aí sim vão sendo encaminhados para as outras alternativas, para as outras terapias. Agora, a microfisioterapia, eu descobri fazendo um tratamento em mim. Teve uma época que eu comecei a sentir um pouquinho de ansiedade e angústia e aperto e essas sensações. Teve uma época que eu desenvolvi síndrome do pânico também. E aí eu não sabia como tratar. Eu ia para um médico, eu ia para um psiquiatra, ele me mandava tomar vários remédios que eu ficava muito mal e ficava pior do que eu estava. Eu ia para o gastro, eu já cheguei aí a um gastro que ele me passou antidepressivo, porque ele falou que aí eu iria ficar mais calma e não iria sobrecarregar e interferir na saúde do meu intestino e melhorar no geral. Enfim, sempre todos vinham com um remédiozinho, com algo para remediar a situação, e a causa nenhum me deu uma solução. Quando eu me deparei, eu estava passando na nutricionista, no gastro, num psiquiatra, na ginecologista que era psiquiatra também, e aquilo tudo foi se espalhando, e a causa principal foi descoberta na microfisioterapia. E aí eu fiquei sabendo de uma técnica chamada microfisioterapia, que buscava a causa principal de tudo isso. E aí eu fui, quando comecei a fazer as sessões e procurar, eu vi resultados incríveis, assim. Comecei a retirar e parar. Não é o ideal. Eu parei por conta própria, alguns remédios. Outros eu foi com auxílio médico, mas eu assumi total a responsabilidade que eu não queria mais aquilo para mim. E fui mudando minha visão, meu estilo de vida, e resolvi continuar somente com a nutricionista, com atividades físicas, com orientação até do gastro, mas só com a consciência daquilo, com outras terapias alternativas, e fui seguindo, assim, e melhorou muito, inclusive uma intolerância alimentar que eu tive, muito grande, e que me causava muitas dores, assim, foi terrível. E essa intolerância estava relacionada ao tipo de vida que eu estava levando. Então, foi interessante a analogia, assim, que eu descobri com a microfisioterapia e um psicólogo junto, que eu fiz um tratamento. A gente chegou à conclusão que essa minha intolerância alimentar era, na verdade, a intolerância de um estilo de vida que eu não gostava mais e que eu estava seguindo e me forçando o meu corpo a seguir aquela vida. E aí, a partir do momento que eu mudei todo o estilo de vida e mudei hábitos e mudei tudo e continuei com os tratamentos que eu acreditava e confiava, eu melhorei muito, assim. Legal. Pamela, bem, é uma técnica nova, a gente já conversou sobre, às vezes, a dificuldade da medicina tradicional, né? Receber essa técnica de bom agrado, digamos assim, né? Ter uma visão mais holística do paciente. E os planos de saúde? Por exemplo, na tua clínica, vocês atendem plano de saúde? Os planos de saúde já começam a ter essa visão de permitir esse tipo de tratamento, de terapia, ou ainda não? Ainda não, infelizmente não. Planos de saúde começaram agora também a incluir a acupuntura. Acupuntura,
psicologia, né, psicólogo. Começaram com essas técnicas agora, fazendo a inclusão, mas a microfisioterapia não é. Porém, como todo profissional da microfisioterapia precisa ser um fisioterapeuta, a gente emite o recibo de fisioterapia, porque é uma área, uma técnica dentro da fisio. Então, a gente emite o recibo de sessão de fisioterapia e a pessoa consegue um reembolso pelo seu plano. Legal. Pamela, bem, obviamente, confesso que como jornalista, né, entrevistador, a gente não é expert, não é a minha área, né, não sou fisioterapeuta. Então, às vezes a gente pergunta, porque o nosso ouvinte, né, quer saber, apenas a gente é um porta-voz do nosso ouvinte, Sim. Até de modo leigo. A microfisioterapia, ela, por exemplo, tem algumas doenças específicas que ela possa ajudar, tipo epilepsia, autismo, pessoas que têm um autismo leve ou mais aprofundado. A micro também auxilia nesse campo ou não chega? Sim, auxilia. Ajuda muitas áreas, assim, muitas doenças e vários diagnósticos médicos, assim, que é surpreendente o resultado. O mais importante é entender que a microfisioterapia não é nada místico, não é nada holístico, é ciência, é comprovado. Tem muita gente que fica, nossa, o que é isso? Que resolveu a minha dor lá no pé, resolveu a minha ansiedade ao mesmo tempo que curou uma dor. Então as pessoas ficam um pouco sem entender, porque as pessoas, na verdade, não entendem que a parte do pensamento, do que acontece com elas, do que elas pensam, que elas não conseguem entender que tudo que pensa, tudo que imagina, tudo que acontece vai para o corpo. E muita gente confunde, acha que é lei da atração, que é essas coisas de imaginação, vamos atrair pensamento bom e não sei o quê. Só que funciona, com certeza. A gente tem que mudar nosso pensamento. E sempre filtrar tudo e manter um pensamento bom. Porque tudo será mandado para o nosso corpo. Mas não porque é uma atração, uma lei da atração e algo do tipo. Mas porque foi ciência. Está comprovado que a forma que a gente pensa, analisa e lida com qualquer problema é diretamente ligada ao nosso corpo. Um exemplo simples e muito básico é quando uma pessoa está nervosa, muita gente já deve ter ouvido falar, tipo, tô com uma gastrite crônica, tô com uma gastrite nervosa. Aí fala, por quê? Essa semana não foi legal, tive problema no meu relacionamento, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, e aí desenvolvi uma gastrite nervosa. Então, é diretamente ligado. O nosso jeito, o que a gente está pensando, o que está acontecendo na nossa vida, vai direto para o corpo. E a técnica consegue buscar e encontrar no corpo e fazer esse estímulo, e aí esse estímulo volta a informação para o cérebro, mudando todo aquele diagnóstico, aquela alteração, aquelas dores e sensações ruins da pessoa. Mas não é nada místico, é ciência. Não, é legal pontuar isso, né, Pamela? Porque às vezes o ouvinte pode achar que descobrimos o elixir, e não é isso, né? É tudo cientificamente comprovado, uma técnica que ajuda as pessoas a conhecer o próprio organismo, né? O próprio corpo, né? Sim, é um estímulo. E o mais interessante dessa técnica é que ela tem uma analogia assim, que a cura está em cada um. Não tem como as pessoas prometerem curar alguém. Não existe isso de vem aqui, faça uma sessão que você vai se livrar de tudo, que vai tudo se resolver na sua vida, porque a cura está em cada um. E o corpo humano não dá para... A ciência está avançando cada vez mais, é muito interessante, é muito legal,
mas a gente aprende a dar o estímulo no corpo para que o corpo resolva aquela doença, para que o corpo resolva aquele problema. A gente não tem a chavinha ou o segredo de, peraí, se está com dor aqui, eu vou mexer no ponto X, Y, Z e aí você vai se livrar dessa dor. E sim, a gente mexe no ponto X, Y, Z e aquele estímulo e aquele estímulo no corpo desenvolve vários estímulos cerebrais e alterando dores físicas e melhoras de metabolismo e alteração emocional também. Bacana. Bem, Pamela, repete de novo, né, o endereço da clínica, onde você atende, né, e os canais de interação. Quem quiser saber mais informações sobre essa técnica, sobre você, o teu trabalho, né, como é que a gente te acha? Então, o endereço da clínica é na rua Jacurici, 47, no Itaim Bibi, São Paulo. Tem o Instagram da clínica, que é Clínica Magalhães, e tem o meu, que é pamela.fisioterapeuta, pamela.fisioterapeuta, também pode me encontrar no Insta, ou também o e-mail, que é, se alguém tiver uma dúvida, pode me mandar, adoro responder, adoro falar sobre esse assunto, posso reservar um tempo na minha semana para responder a todos. É pamela.fisioterapeuta@gmail.com. Legal. Pamela, quero agradecer muito a tua participação aqui na Rádio Baruch FM, seja sempre bem-vinda nesse canal. A gente também tem esse compromisso em buscar, a gente fala muito de educação, cultura, né? E a educação, ela abrange todo o indivíduo, né? Quer dizer, a educação também na área da saúde, na área do bem-estar, de procurar sempre uma qualidade de vida melhor, né? E quero que você deixe as considerações. Mais uma vez, muito obrigado. Tá bom? Eu que agradeço. Obrigado pelo convite.